Olá, seja bem-vindo ao programa do Interior ao Sagrado. Hoje nós vamos falar sobre gestão das emoções na perspectiva da inteligência espiritual. E você pode ter a seguinte objeção: você tem um temperamento forte e você não sabe lidar muito bem com as diferenças dos relacionamentos. E você pode se fazer a seguinte pergunta: será que eu vou conseguir me descomplicar e aprender a viver em harmonia com as pessoas, principalmente com as pessoas mais próximas? Eu vou apresentar o caminho para administrar as suas emoções. O que é, na verdade, a tão conhecida inteligência emocional? Nós vamos falar muito sobre esse assunto. Mas antes, eu quero te dizer que Jesus, ele desenvolve em nós a inteligência espiritual através dos seus ensinamentos, inclusive a inteligência altruísta. Meu nome é Kellen Zurdo, sou trainer, psicanalista e educadora cristã e trabalho com terapia existencial. Eu te ajudo a descobrir as dores que te paralisam e a aprender a conquistar os seus objetivos. Então, vamos comigo nesta jornada? O sistema límbico é uma rede complexa de estruturas interconectadas e é responsável por diversas funções, como as respostas emocionais, o comportamento, a memória, a motivação e o aprendizado. E o sistema límbico ele se situa no limite entre o córtex e o cérebro reptiliano, em forma de C. Já o neocórtex é responsável pelo raciocínio lógico e por isso os comandos estão interligados. Para que haja uma mudança na nossa consciência, cognitivamente falando, é necessário, imprescindível, o alinhamento em concordância do sistema límbico com o neocórtex. E por quê? Porque o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, memória e o aprendizado, vai encontrar um sentido no que aprendeu, através da lógica pelo neocórtex. Queridos, as emoções não têm inteligência, porque as emoções é o motor condutor da nossa natureza primitiva, proveniente da carência humana. Em Gálatas 5, 16, 18, nos traz o ensinamento de que a nossa carne, ela milita contra o espírito. O que é a carne? A carne é a alma, são as emoções. Então, as emoções militam contra o espírito e o espírito milita contra as emoções. Existe um conflito, mas se nós somos guiados pelo espírito, se nós andamos em espírito e somos guiados pelo espírito, o Espírito de Deus que habita em nós, nós vamos conseguir administrar essas emoções para que nós não façamos o que ela quer, para que nós não sejamos conduzidos por elas. Então, por isso que eu entendo, e pela minha experiência de vida, por todas as ressignificações, pela cura interior que eu obtive, e isso até o último fôlego de vida,
porque novos eventos vêm e sempre nós precisamos, em algum momento, de cura. Só que a partir do momento que você compreende e que você permite Cristo desenvolver essa inteligência espiritual, onde você é regido por essa inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual, você encontra uma lógica nos ensinamentos de Cristo. Então, emocionalmente falando, tudo que você aprendeu acerca de Cristo e você se permitiu, por um quebrantamento, se permitiu ser ensinável, ensinado por Ele, é algo que isso realmente, o que parte do princípio é a fé. Porque tudo isso é através da fé. Se você quer dar um voto de confiança e você se permite em aprender e você está sendo ensinável, porque você está com humildade de coração para aprender, você vai absorver. E a fé é algo que não explica. Porque a fé, ela é sobrenatural. Só que esse sobrenatural, ele se torna concreto através de uma transformação na sua mente, através de uma transformação nas suas emoções. Porque se você começa a desenvolver essa inteligência espiritual através dos ensinamentos de Cristo, pela fé, você começa a ter a sabedoria. E essa sabedoria, ela não é sua, não é uma sabedoria natural. É uma sabedoria sobrenatural. Porque você está vivendo isso crendo e colocando em prática pela fé. Então, você consegue ter o autocomando, o autodomínio para administrar as suas emoções. Por quê? Porque você está no Espírito. Porque você se deixou ser guiado pelo Espírito de Deus, através do conhecimento acerca dos ensinamentos dele, que está na Bíblia. Então, você começa a conhecer a Deus, a ter uma teologia, que é o estudo sobre Deus, através da Bíblia. E o sobrenatural, que a ciência não consegue explicar, esse sobrenatural é quando Deus, ele se revela a você. E há essa transformação. O que concretiza está no nosso mecanismo humano. Por isso que eu iniciei falando sobre o sistema límbico, as funções do sistema límbico, sobre o neocórtex. Então, quando nós somos permeados pelos ensinamentos de Cristo e nós nos abrimos e pela fé nós cremos e nós decidimos viver nos rendendo as nossas emoções, rendendo todo o conhecimento, todos os achismos, todo o pensamento mecanicista que nós temos, a nossa natureza humana. Então, isso é pela lógica, porque nós encontramos
uma lógica, um entendimento naquilo que nós aprendemos. E pela fé, nós decidimos viver. E o que faz você renunciar às suas emoções, a você não ser impulsionado, a você não agir pelas suas emoções, é esse entendimento. É o raciocínio lógico pelo neocórtex, que vai enviar esse comando, porque você está no espírito. E o espírito, ele sustém a alma. Você pode, inclusive, estar abatido, emocionalmente falando. Você pode estar triste. Mas mesmo que você esteja muito mal, muito triste, você tem uma sensação, uma percepção, como se você estivesse numa terceira pessoa, se observando, de que existe uma paz no seu espírito. E essa paz é o sobrenatural, porque você está envolto de uma maneira muito profunda nesta conexão, nesta comunhão com a Trindade. Então, todo esse movimento é um movimento sobrenatural que te capacita quando você se posiciona pelo entendimento, porque você tem a consciência, o conhecimento. Então, quando você se posiciona através de uma decisão interna, você está ativando a sua fé. E aí vem esse movimento sobrenatural, porque você decidiu estar no Espírito. Você decidiu ser guiado pelo Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vem com o seu papel e ele nos auxilia de uma forma sobrenatural, porque é espiritual, porque ele é sobrenatural. Deus é sobrenatural, Jesus é sobrenatural, mas que traz um conhecimento, um ensinamento que tem uma lógica, que faz sentido e que transforma a nossa vida, transforma o nosso ser, que existe poder nesses ensinamentos, porque esses ensinamentos diz respeito acerca de Cristo. E existe poder na pessoa de Cristo, no caráter de Cristo. E isso, queridos, é a fé. O quanto a ciência tem comprovado o que a fé provoca, o que a fé causa, tem causado nas pessoas. A oração, quando você ativa a fé. Só que consegue explicar o que provoca, o que causa nas pessoas, no nosso mecanismo humano. Só que não consegue explicar a fonte, não consegue explicar a fé, porque a fé, ela não tem explicação, porque a fé é o sobrenatural. Ou você decide viver, e você pode ter certeza que ela vai se cumprir, aquilo que você não está enxergando. Mas quando você vive, a fé traz a existência. Agora, há um critério para
todo esse mover sobrenatural, somente o coração quebrantado e contrito tornará a mente humana capaz de entender e absorver profundamente o que o Espírito está revelando. E esse movimento não está, primeiramente, envolto pelas emoções, e sim pela razão, onde a consciência reconhece de maneira lúcida essa verdade como absoluta, porque encontrou lógica, significado e emocionalmente sentido. O indivíduo que escolhe se permitir ser permeado pelo amor de Deus decide amar o próximo, o outro, com a sabedoria dele. Em Gálatas 5, 24 e 25 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e seus desejos. Se você vive pelo Espírito, então ande pelo Espírito. Esse caminho que eu apresentei para você sobre administrar as emoções, aprender a administrar as emoções na perspectiva da inteligência espiritual através de Cristo, parece que é tudo tão simples e fácil, né? De se construir esse relacionamento com Deus, conhecer Deus. Até nosso último fôlego a gente está conhecendo a Deus, porque a gente nunca vai conhecer totalmente a Deus. Mas Ele nos deixou os seus ensinamentos, a sua palavra. E é uma palavra que ela pode passar o tempo que for. Ela é viva, ela é eficaz, porque ela é revelada por Ele. Por isso que é sobrenatural. Mas eu quero te dizer, por experiência própria e por todos os longos anos de atendimentos, tendo esse conhecimento teológico e as experiências vívidas com o Espírito de Deus, inclusive experiência de cura, a ciência ela é extremamente importante. Se eu não acreditasse na ciência, eu não seria terapeuta, eu não seria psicanalista. Eu não utilizaria de ferramentas poderosas, nas quais são uma junção de ciências e que causa, provoca, instiga, traz à tona as raízes das dores que muitas vezes os meus pacientes, eles vêm, a maioria consegue até identificar as dores, mas não sabem das raízes. Tentam ter uma inteligência emocional, tentam ter essa gestão emocional, mas não conseguem sustentar. Buscam uma autoajuda, mas não conseguem sustentar, porque não encontraram as raízes dessas feridas que provocaram essas dores. Então, é um trabalho que é em conjunto. É a ciência, as ferramentas, com uma junção da ciência, onde tem psicologia, onde tem psicanálise, neurociência, programação neurolinguística, enfim. São ferramentas compostas por perguntas poderosas. E cada ferramenta tem a sua finalidade. E durante esses anos de atendimento, eu desenvolvi o meu método, inspirado por outros métodos que eu conheci, que eu estudei, que eu aprendi.
Então, quando você busca o autoconhecimento através da ciência, e você que é cristão, que vive numa caminhada cristã e que busca conhecer a Deus, é familiarizado com a Bíblia, estuda a Bíblia, você está muito mais suscetível com aquele critério que eu falei do coração quebrantado e contrito. Você está muito mais suscetível a entender o que Deus está te revelando quando você passa por essa ajuda, quando você busca essa ajuda. Porque por mais que você esteja na caminhada cristã e que você entende, você tem um conhecimento, mas emocionalmente você não consegue administrar, você é muito impulsionado, existem raízes e você precisa descobrir essas raízes para que você realmente comece a olhar para si, buscar a se conhecer à luz de Cristo. A ciência está te ajudando a você se conhecer, a você ser curado, a ressignificar as suas dores à luz da sabedoria de Deus. Então, não é um movimento totalmente independente. Não. Tem muito cristão que começa a desenvolver um sentimento de culpa e uma crença extremamente limitante, porque é muito impulsionado por certos sentimentos que estão ali arraigados, que têm certas atitudes e comportamento que não condiz e se sentem culpados, pecadores, e acham que não são cristãos porque não estão conseguindo colocar a fé em prática, os princípios. Existe algo que você precisa descobrir e deixar com que o Espírito de Deus venha te ajudar. E às vezes não é sozinho. Às vezes Deus está vendo que você não está conseguindo discernir o que Ele está te mostrando, o que Ele está te revelando, inclusive sobre a palavra dEle. Então, Deus, Ele faz os seus movimentos por nós. E Ele direciona pessoas que são capacitadas para te ajudar, para você compreender, para você se compreender, para você entender muito mais e receber a graça de Deus, que é o favor imerecido. Porque Deus, Ele tem a cura para você. Ele quer que você tenha o domínio próprio. Ele quer que você tenha a capacidade de administrar suas emoções com a sabedoria que vem dele, com o entendimento, andando pelo Espírito de uma maneira consciente e lúcida, tendo mais propriedade de si. Só que para isso, muitos
precisam de uma ajuda, precisam da ciência, precisam de um profissional capacitado para poder ajudar, para poder ajudar a você se conhecer, descobrir a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade, a razão de você existir, o porquê você existe em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. E eu quero finalizar com Gálatas 5, de 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, paciência, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Que mais? E, obviamente, paz. Isso são frutos de uma vida ligada ao Espírito Santo. Um beijo. Até a próxima.